Após muito tempo, Saito ainda mantinha o seu desejo de voltar para o Japão, até que ele aparece em Akihabara sozinho e relembra sobre tudo o que aconteceu depois de parar em outro mundo, mas de nada adiantava para ele sem ter Louise por perto, e em seu desespero ele quebra a alavanca do avião e despenca, até notar que tudo era um sonho. Louise acorda e Saito a abraça pensando que ela tinha desaparecido, mas isso a deixa envergonhada. Ela não queria mais maltratá-lo e o deixa dormir em sua cama, caso não olhe para nenhuma outra garota. Já Henrietta se preparava para se tornar rainha, mesmo preocupada. E em uma cela, uma moça que havia recuperado o anel de Andivari fala com Cromwell, que pedia por mais uma chance, mas ela apenas o julga. Antes de saírem, Louise entrega um óculos a Saito, que após colocá-lo, ele não sai. Saito vai até Siesta e fica encantado por certas partes dela. O óculos começa a apitar, já que é um item mágico feito para saber quando quem usa está sendo pervertido, e Louise afirma isso irritada, mas isso acontecia com todas as garotas que Saito passasse perto. Os dois chegam no desfile da princesa, só que Saito também a olha de forma descuidada. Louise o ataca com magia e os guardas de Henrietta o prendem pelo ataque. Agnes, que é a capitã dos Cavaleiros Imperiais, a impede de ver Henrietta, mas Louise explica que o que aconteceu foi um mal entendido. Saito, que estava preso, pensava em coisas com a rainha, que logo aparece lhe pedindo algo. Ele pensa ser um beijo, mas é nocauteado por Agnes. Quando a sós, Henrietta conta sobre a batalha que tiveram em Albion e o pede ajuda para acabar com a guerra, mas também conta sobre a vida tirada de Cromwell. Louise aparece chorando por estar preocupada com Saito, e no fim da tarde, os dois voltam com um livro que a princesa deu. Agnes, que os acompanhava, avisa que o codinome dele será Zero e se afasta. E após Saito apanhar a noite toda, Agnes aparece informando que a princesa foi raptada. Na noite, Henrietta se lembrava de um dia com o príncipe Wales, em que os dois iam até o espírito sagrado do lago de Hagdorian para que Henrietta pedisse que o amasse para sempre, já que ele pede para que se casasse naquele lugar, mas aquilo não seria mais possível, já que ele não está mais vivo. De repente, o anel de Henrietta brilha e Wales aparece em sua frente, mas ela fica sem acreditar. Mesmo assim, o abraça. Wales pede para que ela vá com ele até Albion, mas ela reluta e ele a beija. De volta a Saito e Louise, Agnes conta que os dois estão indo até o lago de Hagdorian. Eles se aprontam para ir e Saito vai em sua plumagem, mas na decolagem eles batem e seguem voando, já que tinha algumas peças faltando. Louise fala do anel de Andivari, que foi roubado e pode dar vida falsa a cadáveres. Saito perde o controle, mas se mantém, e abaixo, Agnes e sua equipe são atacados por Wales, que continuava disparando. A plumagem para de funcionar e Saito começa a cair, mas são salvos por Helene e Frederica, que os haviam seguidos. Eles avistam Wales e o cerca. Saito revela sobre o anel, e que aquele não é o verdadeiro Wales, mas Henrietta não queria acreditar. Helene o atravessa com disparos, seguindo de um ataque combinado com Frederica, mas Wales revida. Saito tenta impedir e saca sua espada e corta o golpe de Wales, mas Henrietta também ataca. Wales lança um tornado e Saito tenta pará-lo, mas Del fala para que usassem o livro de magias, e Louise pronuncia e acerta Wales em cheio. Um pouco antes do seu segundo final, Wales fala que ama Henrietta, que caía em tristeza. Os alunos da academia acabaram sendo convocados para se juntarem às forças armadas, e nesse instante um rapaz bonitão aparece em seu dragão, deixando todas as garotas caidinhas. Ele se apresenta como Giulio, e é um aluno transferido. Na aula, Frederica cita sobre ele ser o oráculo de Romalia, e que não precisaria participar da guerra. Nesse instante, Agnes aparece e convoca todos para fazer exercícios militar. Mas Gian se opõe, só que Agnes o confronta e ele acaba cedendo. Agnes ensina que mesmo podendo usar magia, não poderão depender apenas dela durante a guerra. Algumas pessoas começam a praticar, enquanto outras davam em cima de Giulio, que caminhava para treinar sozinho com Louise. Saito estava distraído e acaba perseguido por uma garota que o nocauteia, já que ele não consegue usar suas habilidades sem uma arma de verdade. Giulio ouve e o chama para duelar, e o vencedor poderá beijar Louise. Mas Saito não queria lutar de verdade, e Saito decide que vai vencê-lo sem seu poder. Mais tarde, ele pede a Agnes que o ensine a lutar para que não dependa sempre de seu poder, e ela aceita, e começam a treinar rigidamente até tarde. Mas Louise aparece em um momento peculiar e fica irritada. De manhã, a luta entre Saito e Giulio começa, mas Del confirma que ele perderá, já que seu oponente é um mestre espadachim. Giulio fala que não queria apenas um beijo de Louise, mas também de Saito, e isso deixa indefeso para o ataque, que de alguma forma consegue deixar Giulio desarmado e vence. Mas Saito fica furioso, já que Giulio perdeu de propósito. Saito e Louise são chamados pela princesa, que afirma que serão parceiros de Giulio, para que possam vencer essa guerra com a ajuda de todos. De manhã, Saito acorda Louise de uma forma peculiar, até que uma moça chamada Eleonore aparece para levar Louise para casa, e no caminho também leva Siesta. Mas isso apenas acende os ciúmes de Louise. Ao chegarem, Louise se encontra com Catleia e logo vão jantar com a mãe. Só que Eleonore a insultava por ser fraca e que deveria se casar logo. Mas Saito fica pensativo sobre o que aconteceu. Enquanto isso, Siesta procurava por Saito. E para não ficar pior, Louise faz o mesmo e acaba beijando Siesta debaixo da coberta, sem que percebessem. E ela diz que Saito a havia chamado para seu quarto, mas na verdade ele
procurava por Louise, só que por engano entra no quarto de Eleonore que o agarra, mas logo percebe que era Saito e o bate furiosa. De manhã, o pai de Louise aparece dizendo para que ela deixe de aprender magia e que se case logo. Catleya vai até Saito e conta onde Louise está e que poderão escapar para que ela não se case com outra pessoa além dele. Saito a encontra, mas Louise ainda mantinha ciúmes pelo que Siesta tinha dito. Só que Saito fala que a ama de verdade e como recompensa os dois se beijam. Mas assim que percebem, o pai e a mãe de Louise estavam lá, juntos de vários guardas. Saito saca Del e foge com Louise, recebendo a ajuda de sua irmã e se encontram com Siesta, conseguindo assim fugir. Continuando os treinos na academia, as alunas vão começar a aprender combate de magia com Eleonore e também com Catleya, amando da princesa. De noite, Louise flagra Saito em um momento delicado com Siesta, até que escutam uma explosão que veio da sala do diretor, onde aparentemente alguém invadiu, mas logo mandam todos voltarem até seus aposentos. Louise queria tirar satisfação com Saito, mas ele é chamado por Agnes, e conversam sobre terem levado os rubis de vento e água da sala, e eles tinham sido deixados lá pela rainha, só que os verdadeiros não estavam ali, já que o diretor deixou com seu amigo de România. Agnes chama Saito para se reunirem com Giulio, para irem atrás do suspeito, deixando apenas Louise para trás, já que estão lidando com um mago, e isso faz todos os magos serem suspeitos. E para identificá-lo, eles seguirão quem estiver com o selo que o diretor marcou. Saito começa a procurar e vai até o quarto de Eleonore, e checa com cuidado uma certa região, mas não vê marca alguma, até que Eleonore levanta irritada e o soca. Saito vai até o quarto de Catleya, mas ao entrar, os animais fazem barulho, o que a faz acordar, só que logo atrás dele estava Louise irritada, e o leva de volta para o quarto, já pronta para repreendê-lo. Mas antes, outra explosão acontece, e foi no quarto de Catleya. Agnes aparece e verifica, já que uma ladra havia entrado e saiu de repente. Mas ainda assim, Giulio suspeitava que Catleya tivesse armado esse acontecimento. Michelle aparece com os 2 anéis encontrados no quarto de Catleya, mas Eleonore confirma que não foi sua irmã, através de uma poção, fazendo assim o cabelo da ladra voltar para ela mesma. Michelle então é acusada por Agnes, que confessa que os anéis são verdadeiros e que Michelle havia usado a informação de que eram falsos para incriminar Catleya. Michelle levanta sua espada e ataca Agnes, que é defendida por Saito, que consegue desarmá-la. No entanto, consegue fugir pela janela, mas logo é detida pelo Golem e o disparo de Agnes. Michelle é interrogada e diz que estava agindo a mando de um velho amigo de seu pai, e Agnes desconfia de ser Riquemundi, que é o atual ministro. E novamente no quarto, sem conseguir dormir, Saito estava sendo atormentado pelos ciúmes de Louise que queria puni-lo. Agnes vai falar com a rainha sobre os planos, demonstrando preocupação, mas a princesa afirma que tem um ótimo guarda-costas. Saito e Louise retornam à taverna do Escarrão, que nesse momento está muito feliz por terem reconhecido sua peça, na qual Jéssica revela o nome, sendo o Feriado de Tristânia. E como Scarron precisa de gente, Saito e Louise são chamados. Giulio chama Louise para conversar sobre o que Agnes tinha a tratar, mas Saito olhava incomodado. Saito sai para fora e é esbarrado por alguém, e logo descobre que é a rainha, na qual foi pedir ajuda dele para ser seu guarda-costas, para assim continuar a missão. Ela diz que precisa se trocar e Saito oferece roupas de Louise, mas fica claramente apertada nela. Giulio acabou enrolando Louise até a taverna fechar, até que ela percebe que Saito sumiu. Saito e a rainha estão escondidos numa viela, enquanto muitos guardas patrulham para tentar encontrá-la, mas os dois passam sem serem percebidos. Numa sala, Agnes é questionada sobre a rainha ter sido sequestrada novamente. Ele a ameaça e assim ela sai dali, relembrando antes do que aconteceu 20 anos atrás, sobre a morte de Angleterre. Saito e a princesa se abrigam num quarto pequeno, e ela com frio pede um abraço, mas logo são surpreendidos por guardas, e a rainha para escapar finge que estão tendo relações com Saito. Agnes está perseguindo alguém quando é encontrada por Louise, que questiona o que a moça está fazendo, mas é puxada. Dentro do bar, elas escutam um rapaz falando do sequestro da rainha, e Louise faz barulho, chamando a atenção do rapaz, que vai ver o que aconteceu, mas flagra as duas se beijando. No quarto, Saito e a princesa estão conversando o porquê dela fazer isso tudo, e ela revela que é para descobrir um traidor, e para isso forjou seu sequestro. Na rua, Agnes explica o plano da princesa, e assim pede para que ela fique na taverna por enquanto, pois só precisariam do Saito. Saito e Louise se encontram no teatro, e logo são obrigados a participar da peça de Escarron. Em meio à peça, dois sujeitos estão conversando sobre a rainha, e logo ela se revela atrás deles, dizendo que escutou tudo, e assim emite ordem de prisão, mas eles não se entregam, iniciando assim uma luta entre soldados. Em meio ao embate, um soldado ataca a rainha, mas Saito a defende. Riquemundi, o nome do traidor, correu para o palco e entrou numa passagem secreta que levava ao subsolo, mas Agnes estava lá e pretende matar ele por vingança. Ele ataca com fogo, que a faz relembrar de seu passado, e com raiva atravessa todas as chamas e o acerta. Dois homens tentam convencer Henrietta a iniciar uma guerra contra Albion, mas ela insiste que queria a paz. Eles deixam claro que isso será muito prejudicial, podendo haver golpe de estado, e assim, encurralada e sem opções, ela declara guerra. Saito e Louise veem a multidão que comemora pelo sucesso que Tristain está tendo na guerra. Saito nota uma camisa de marinheiro, no qual parece com um uniforme escolar feminino e o compra. Agnes caminha e encontra Giulio, e logo ambos se encontram numa sala onde
onde comentam sobre o plano de recuperar arquivos importantes para Agnes, mas pode ter muitas armadilhas. Giulio diz que Louise pode liberar as armadilhas, mas Saito diz que ela não conseguiria, fazendo Louise explodir eles. Assim vão até Eleonore para pedir este serviço, se esta vestiu as roupas de estudantes a pedido de Saito, e acaba vendo ele indo para um lugar escondido no banheiro feminino. Ali, Eleonore abre a entrada para aquele lugar, mas logo são surpreendidos por Jean, que tenta os impedir, só que eles entram correndo. Ali dentro comenta sobre os planos de Agnes, mas se esta atrás os assusta, já que havia seguido eles. Ela acabou falando demais, enfurecendo Louise, que explode todos, e isso acabou desmoronando parte do lugar e impedindo de saírem dali. Eles seguem em frente e vão comentando sobre o país de Saito e guerras, levando até um incidente de 20 anos atrás, onde Agnes perdeu seus parentes e amigos por conta de uma parte da coroa, que queimou pessoas que poderiam se rebelar. Ao chegar mais perto, tem algo escrito, dizendo que eles não poderão usar magia ali, e quem usar será punido. Lá dentro, eles encontram muitos livros, e assim ficam vendo o lugar enquanto Agnes lê um livro. Se esta sem querer derruba alguns livros, e Eleonore usa magia para os arrumar, esquecendo então da regra do lugar e sem querer ativando alguma armadilha. Eles descobrem que tem algo sobre impedir uma pandemia relacionado à queima do povo de Agnes, que se recusa a ir, pois pode ter mais coisas que ela precisa saber. Ela se machuca e é carregada por Jean, que corre com Saito sobre a ponte que está sendo destruída e saem salvos. Eles voltam conversando sobre o livro que Agnes lia, e Giulio fala para Saito dar em cima de Siesta, deixando Louise com raiva e explodindo eles novamente para abrir o caminho. E por hoje é só, pessoal. Comenta aí caso queira parte 3 e não esquece do like. É isso e até a próxima. Tchau!